Senhor, estamos clamando por um avivamento. Virá um avivamento, nós temos que fazer uma campanha gigantesca para Deus mandar um avivamento. Tudo isso é programa religioso. Campanha para Deus mandar um avivamento. E piores são os que chamam uma série de reuniões, uma sequência de 8, 10, 15 dias, como sendo avivamentos. Quer dizer, roubaram tudo que esse termo, essa palavra descreve para a igreja. Então nós dizemos, nós vamos buscar um avivamento. Nós não temos que buscar avivamento. Não temos, necessariamente. O que nós temos, sabe o que, amados? É que tomar vergonha e arrancar tudo que é impureza e sujeira de nós. Só isso. Levantando mãos santas. É só isso que precisamos. E uma vez, sendo crentes normais, para cada circunstância, cada contexto necessário, para cada momento, cada estação, às vezes até momentos que o Espírito Santo virá sobre um grupo, como foi lá na Rua Azul em 1906, um grupinho de pessoas, o Azusa em Los Angeles, né? 1906, Los Angeles, Estados Unidos, como ocorreu lá e em outros momentos da história, e às vezes com um indivíduo num contexto aqui, outro ali. Mas isto, em função do que ele está trazendo para trazer mudanças, encaminhamentos grandes, mas não que as pessoas estejam anunciando. Nós estamos aqui para esperar o avivamento. Nós estamos aqui para esperar o avivamento que vem. Então nós vamos orar, Senhor, envia o avivamento. Senhor, envia o avivamento. O que nós temos que fazer é isto, o quê? Temos que fazer vir para ocorrer o avivamento, é o quê? Que mesmo, amados? Tomar vergonha e tirar todo o lixo que ficamos armazenando e alimentando e realimentando nossa alma, toda a rebeldia, tire isso. E então cada hora que o Espírito Santo precisar de alguma manifestação, isso vai começar a acontecer. Tudo continuará sendo pela graça. E aqui veio um outro Pentecostes, né? Atos 4:31, foi o segundo. Um derramar do Espírito Santo, o outro batismo com o Espírito Santo. Mas eles, simplesmente a resposta do Senhor. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, eles já estavam cheios do Espírito Santo. E no capítulo 4, quando Pedro abre a boca para responder ao Sinédrio, diz aí Pedro, cheio do Espírito Santo, a oferta que eles fazem ao Senhor, que começa no verso 24, eles estão cheios do Espírito Santo, o grupo inteiro cheio do Espírito Santo. E aí diz o 31, que tendo orado, quando terminaram de adorar ao Senhor, com esta oração, houve um abalo sísmico no lugar onde eles estavam. Sim, tremor no lugar. Foi diferente do que ocorreu em Atos 2. Lá em Atos 2 não diz que as coisas tremeram, houve terremoto, tremor de terra. Nesse lugar houve. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles pediram? Ousadia. Fluía. Senhor, estamos precisando de um avivamento. Estamos clamando por um avivamento. Se removermos a impureza, nós já estamos avivados. Simplesmente isso. E aí, quantos derramamentos do Espírito Santo serão necessários? Poderão ocorrer? Tantos quantos forem necessários, das mais variadas circunstâncias, quando ele estiver a manifestar-se em função do Evangelho do Reino. A manifestação do Espírito é dada para o que for. Então, ninguém vai ficar perguntando, Senhor, por que foi nele e não foi de mim? Por que não foi nele? E às vezes todos reunidos, um outro. Então, onde tem orgulho e soberba, os demônios é que estão presentes, e não a presença de Jesus. E aí surgem ciúmes, contendas de toda sorte, né? E então isso aí, suplicar o anterior para a gente se conectar de novo, isto, a conversar a respeito, ok? Orar suplicando ao Espírito Santo o que Jesus diz,
a respeito do que o Espírito Santo iria fazer em seus discípulos, em sua igreja, quando ele viesse. Ou seja, nós estamos tratando de um assunto de restauração. E isso foi perdido, o Evangelho do Reino. Então, o Espírito Santo guia, ensina, restaura. E mais, suplicar entendimento bíblico, espiritual e confiança no caráter, no nome de Jesus. E suplicar abundante compaixão dele. Porque para manifestar, para andarmos no reino, o Evangelho do Reino, tem que ser como foi com Jesus. Repetidamente nos diz no texto bíblico, e Jesus cheio de compaixão. E isto dói. Compaixão dói. Essa compaixão tem a ver com o próprio Espírito Santo operando em nós, tem a ver com a própria dor que Deus, que Jesus Cristo tem ao ver a pessoa sofrendo. Mas como pode isto? É a compaixão dele que precisa ser a nossa. Mas se nós somos evangélicos de profissão, ou seja, de religião, isso não vai fluir em nós. E dói. E a palavra compaixão, né? Vocês aí que são bambas no grego, sabem que é um palavrão lá no... Difícil de escrever. Até de escrever, né? E é um negócio de entranhas. Fala desse negócio que move isso aqui tudo dentro. Deve ser porque o que produz. E quando há uma manifestação da compaixão de Jesus, geralmente é uma manifestação do Espírito Santo. Para trazer a intervenção naquela situação. Então, é preciso receber o clamor, ou seja, tudo isso centrar em nós. Nós vamos agora começar um ministério de curas. Então, simplesmente a questão técnica. Não há isso sem compaixão. Pela manhã fizemos aqueles destaques com respeito à onda dos últimos anos, 10, 15, em alguns lugares até 20, porque alguns imaginaram que esse negócio de ter culto de poder, culto de cura, culto de libertação, ajuda a trazer gente e algumas ficam. Então criaram as mais variadas técnicas para isso. Mas o fim não é ajudar as pessoas a se livrarem do sofrimento. É aquele negócio de mercado que a gente viu de manhã, né? E enquanto o de Jesus, o Evangelho do Reino, é compaixão. Se ela não entrar em nós, então nós vamos nos mover, buscar isso, como congregação, no nosso caso, os nossos irmãos, que nesses dias não podem estar durante o dia, porque a gente trabalhadeira não pode, né? São os mais preguiçosos, como nós, que podemos ficar aqui, não tem nada para fazer, mas os trabalhadores mesmo não podem estar aqui. Quer dizer, nós vamos ter que passar isso tudo numa versão nossa para todos nós. Estou só esperando os irmãos lerem os livros, Igreja da Palavra do Poder, a Igreja da Palavra que vai ajustar algumas coisas e autoridade para curar. E aí, vamos precisar de orar por tudo isso e, através das equipes, aqueles que forem se apresentando, uma das coisas que será necessário fluir é a compaixão. O que levou Pedro e João, quando estavam entrando, indo para a oração, de qual das três, né? Aquele homem que, quantos anos ele tinha, que pedia esmola ali, o mendigo, que diz a palavra lá, tá ok, precisa saber ter esses detalhes, né? 40 anos, todo mundo conhecia. Mas quando os dois vão passando, indo para o momento de oferta ao Senhor de adoração, e passam, o homem dirige para eles e pede o quê? Dá-nos uma esmola. E aquele discípulo de Jesus, ele vivia no contexto de teologia da prosperidade tão formidável, que não tinha nenhuma moeda para dar ao homem como esmola. Não é isso? Pedro e João.
E se tivesse a moeda, certamente é a revelação para a humanidade inteira do que